Você sabe para que serve a marcação no lugar do básico da bachata? Então, fica com a gente que Dani e eu vamos mostrar para você agora e também vamos ensinar para você e vamos dar uma outra visão sobre quão importante é essa marcação. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dani. E vamos para a aula. Então agora eu vou mostrar uma marcação, uma movimentação um pouco mais adiantada, né? Um giro no 3, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, 8, 1, 2, 3. E agora que a menina vai utilizar a marcação no lugar, porque a minha movimentação ela é estacionária, ou seja, não tem um deslocamento. Então, para que não aconteça, né, da menina perder o contato com o menino, ela vai utilizar essa marcação no lugar. Na realidade, fica até mais fácil depois para a menina entender o porquê que algumas movimentações ficam mais confortáveis quando ela marca pequeno, mais fechadinho, que é uma contração do básico alongado, e quando fica fácil para fazer os adornos. Quando ele está fazendo algum movimento, é muito assim prático da menina pensar assim, e agora, o que eu faço? Ficou difícil, o que eu faço com a minha mão? Então, permanece no cavalheiro, mas isso facilita muito se a movimentação fica mais fechadinha, que é um básico no lugar, marcando os tempos da música. Também isso que a Dani falou, que permanece com a mão no cavalheiro. É importante você saber, né, a dama, que quando o cavalheiro solta a mão dela em uma parte do corpo, ela tem que deixar a mão ali até o que o cavalheiro faça um sinal, uma condução, para que para que ele tire, né, ou para que ela entenda que é para tirar a mão, porque se ele colocou a mão ali, tipo eu fiz um movimento, coloquei a mão dela aqui, é porque eu quero fazer uma movimentação, e no momento que a dama tira essa mão, eu não consigo, né, fazer a movimentação que eu montei ali com o giro, no caso. Então, a marcação no lugar ela é bem importante, né? Até para que no futuro, quando nós estamos dançando, fizemos a passada e a gente marca no lugar para não ficar aquela dança, vai para um lado, vai para o outro. Não tem nada de errado, no início isso é normal, mas no futuro não é interessante, né? Você apenas utilizar o passo básico lateral e sim utilizar o básico no lugar e todos os outros básicos que você vai aprender aqui com a gente. Então vamos lá, chega de conversa e vamos ensinar você agora o básico no lugar e também os conceitos que são importantes para você fazer essa marcação. Então, quando a gente vai pensando como dama, a gente vai iniciar com a direita livre, mas não quer dizer que não possa sair o inicinho lá para o outro lado. Então, pensa assim, que a gente pegou aquele passo básico lateral tradicional, que seria ao lado, troca de peso, vai ao lado, une o pé, marcando o tap ou contando o tempo, vai ao lado, troca o peso, vai ao lado, não troca o peso. Agora, vai diminuindo isso. Para quem tem dificuldade no início, é bom fazer um treino assim, flexiona os joelhos, fica com a perna mais afastada e pensa no tronco, balança, balança e faz uma pausa. Balança, balança, faz uma pausa. Balança, balança, faz outra pausa. Quando eu entendo que a minha pausa também vem do tronco, eu consigo saber onde permanece o peso. Porque quando fica no lugar marcadinho é meio difícil, a gente não lembra mais qual pé que está livre. Então a gente vai pensar assim, balança, balança, marca com a pausa, balança, balança, marca com a pausa. Quando começou a administrar isso melhor, já vai começando a brincar com o tronco, brincar com o quadril. Balança, balança, faz a pausa, balança, balança, faz a pausa. Porque seria o 4 e o 8 dos tempos do 2 e 2. Lado, troca o peso, ao lado, une, vai ficar. Lado, troca o peso, ao lado, une. Então, eu não preciso mais fazer aquele tap, porque eu já estou marcando no lugar. Então, pisa, 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 e. Pisa, 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 e. Tá? Então, assim, já é um treino muito eficaz para você perder o medo de perder ou trocar as pernas ou trocar a marcação. E isso que a Dani colocou aqui para você, de fazer o tap, né? Essa marcação aqui onde nós tocamos o chão levemente, mas é importante você saber que quanto menos você colocar todo o pé no chão, a probabilidade de você se perder, né, na marcação, ela diminui, porque quando você está marcando, isso vale para cavaleiro e dama, né? Quando você está marcando 1, 2, 3, 4, se você fizer 4, a transferência de peso, principalmente no início, ela pode acontecer. E principalmente quando a dama está naquela relação onde o cavaleiro está fazendo as movimentações lá
e fazendo os movimentos no lugar e trocando de mão. Então, ela erra, a marcação é natural, porque são muitas informações, é movimentação de braço, é tap, é marcar no lugar, é não olhar para o chão, então são muitas informações ao mesmo tempo. Então, treinando, né, esse tap sem essa transferência, vai ajudar bastante no futuro para as movimentações mais adiantadas. E algo que não precisa do cavaleiro para treinar. Então, para você que está assistindo, vai dizer, mas eu não tenho cavaleiro à disposição. Como que eu faço para treinar? Tanto dama e cavaleiro podem treinar sozinhos. Colocar a mão, ia fazer de parede, colocar a mão na parede e ficar marcando e pensando. Se eu iniciei com a esquerda, eu finalizo com a esquerda. Esquerda, direita, esquerda, faz a pausa. Vou iniciar com a direita, porque é o pé que está livre. Direita, esquerda, direita, faz a pausa. Isso também ajuda, é um treino para chegar na hora lá, quando tiver aquele monte de informação, não se perder. E também, né, como a Dani falou, você não precisa de um cavaleiro e o cavaleiro não precisa da dama. Você pode treinar isso nas oportunidades diárias, no banho, na frente do micro-ondas, na frente da cama, escovando os dentes, né? Então, escovando os dentes já é um desafio a mais, porque você tem que escovar os dentes e prestar atenção na transferência, já é um próximo passo. Escovar, assim, o fluxo interrompido não vai acontecer. Exato. E então 80% da nossa dança ela é individual, ou seja, no momento que eu condiciono essa movimentação, a Dani vai lá, treina sozinha, né, em casa. Quando ela for fazer comigo na aula ou no baile, a probabilidade de ela acertar é muito maior, porque ela já condicionou essa movimentação, esse ritmo interno, né, essa transferência de peso. Então, quando ela for dançar, vai ser muito mais fácil do que se ela deixar para fazer isso na hora. Assim como todas as outras habilidades, quando nós treinamos sozinho, ela impulsiona, né, a nossa dança com muito mais velocidade do que nós deixarmos treinar para treinar isso a dois. E também uma outra forma de nós treinarmos isso é fazendo a movimentação lateral, né? E quando eu for para a extremidade, eu marco no lugar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, lateral, 8. 1, 2, 3, a Dani vai marcar no lugar agora e eu vou fazer lateral. Então, esse mesmo tempo que ela está marcando, né, é o mesmo tempo que eu levo para eu ir ao lado. E aí, lateral, posso parar do outro lado, 5, 6 e continuar. Eu não preciso fazer duas vezes, né, eu posso fazer apenas uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é interessante que você não treine sempre para, né? Sempre um lado e depois o outro. Vai, marca e continua marcando, porque isso pode variar. Exemplo, né? Se nós estivéssemos fazendo a movimentação lateral, e daí eu vou para a minha direita, né? E a dama marca no lugar, ela marcou uma vez agora e eu já posso fazer uma passada. Então, ela não marcou duas vezes. Então, é interessante que você não crie, né, não condicione uma ordem, porque quanto mais aberta a visão, melhor você dançará, tanto dama quanto cavaleiro. E muito acontece que às vezes, enxerguei um passo lindo lá no YouTube. Olhei uma dança, daí gostei muito, a menina fazendo um adorno. Mal a pessoa que está assistindo sabe que aquele adorno ali está respeitando aquele tempo do básico no lugar. Então, a gente não inicia já aprendendo um adorno. Às vezes fala assim, Dani, me ensina adornos, a minha dança está muito retinha. Depois do retinho, do bem compreendido, é que entram, né, todos os adornos, os enfeites, o que a música sugere. Às vezes casou bem, porque aquela música pediu aquela movimentação. Não quer dizer que, se eu fizer um básico no lugar, ele também não vai ficar todo charmoso. Então, do básico no lugar, quando bem compreendido e o tempo que leva, a gente começa a ser mais criativa também na dança. Exemplo, né? Vou usar o mesmo movimento que eu utilizei para mostrar no início da aula, e a Dani vai utilizar a marcação no lugar para fazer um adorno. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Então, essa movimentação, ela ocupou aquele espaço de tempo que ela já fazia a marcação no lugar. Então, aquela consciência corporal dela, daquele espaço de tempo, né, do 1, 2, 3, e ela sabe onde ela tem que terminar com peso, porque aquela perna tem que estar livre, né, para nós voltarmos para a marcação básica, para respeitar a movimentação. Então, quando eu cheguei nesse lado, eu utilizei o tempo para cá. 1, 2, 3. Então, ela sabe que ela tem que voltar para lá. Então, quando ela faz o movimento de quadril,
ou do pé, o que ela escolhe, ela tem que saber que o peso dela ficou desse lado, para que ela saiba que existe uma probabilidade de nós sairmos para a esquerda do cavaleiro. Isso não é uma regra, mas é a obrigação do cavaleiro essa clareza para mostrar para a dama para onde ele vai sair depois, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de marcação no lugar. Já mostramos aqui várias oportunidades. Vocês vão aprender, né, também a movimentação do girinho 3 para fora, para dentro e várias outras movimentações. A Dani também vai continuar passando outras dicas nos próximos episódios e vai ser um prazer para nós termos você no nosso próximo episódio da aula de bachata. Um grande abraço e até mais!